esse tempo? Fala a verdade. Né? Espírita não toma vinho, gente, nada de álcool. Toma chocolate quente. Combinado? Para esquentar o corpinho, assim, um chocolate quente vai super bem. E aí a nossa casa fica devendo para a próxima encarnação esse programa aí de servir um chocolatezinho quente. E a espiritualidade sempre nos preparando para esse encontro de todos os sábados. Você pensa que chegou aqui por acaso hoje? Estava andando aí pelas ruas do Tatuapé, de repente deu de cara com Paz e Amor? Tudo programado. E a espiritualidade fica tão feliz quando eles conseguem essa programação e nós entendemos. Porque às vezes a espiritualidade quer algo para o nosso bem e nós queremos outro. Né? E quando a gente entende esse fator é importantíssimo. Gente, que alegria. É sempre muito bom. Porque se a gente conseguiu chegar aqui hoje, tinha algum motivo. Tinha. Nada, não existe acaso. Então, nós hoje vamos receber esse presente da espiritualidade, através da palestra, através dos tratamentos, através dos passes. Mas para receber o passe, gente, fecha o guarda-chuva. Receber passe de guarda-chuva aberto, não adianta. Fecha o guarda-chuva e abre o coração para as coisas boas adentrarem o nosso corpo físico, adentrarem o nosso espírito, para que nós possamos sair daqui hoje, mas muito, muito melhores do que quando nós aqui chegamos. Não é, Fernanda? Vai sair melhor hoje, hein, Fernanda? Então, gente, e a nossa Casa de Paz e Amor agradecendo aí a todos vocês pelas doações. E continua pedindo também, continuem doando. Vocês não fazem ideia o quanto as doações de vocês são importantes para nós. O quanto tem ajudado, tanto nos itens que compõem as cestas básicas, quanto nas roupas, nos móveis, nos sapatos, em todos os itens. Não é? Nós agradecemos. Muito obrigada a todos, gente. Então, vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 16, item 6, desigualdade das riquezas. Leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, o nosso querido Fabrício vai fazer para nós. A prece inicial é a Sandra. A vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, a Neide vai fazer por todos nós. E hoje, gente, nós temos um convidado ilustre. Ilustríssimo. O nosso querido Tiago Matias. Não conhece ainda o Tiago? Não conhece? Vai ter hoje a oportunidade. Porque ele vai trazer para nós o estudo, o aprendizado da doutrina de Jesus Cristo. Ele que é grande divulgador de Jesus. Então, prepare-se aí, porque o Tiago hoje ele vai falar da desigualdade das riquezas. Quem aí não se pergunta, por que fulano tem tanto, o outro tem tão pouco? O Tiago vai esclarecer para nós hoje, não é? E sem inveja. Não tem inveja porque o outro tem mais, não, que é muito feio ter inveja, tá bom? E a prece final, a Leonilda vai fazer por todos nós. Que nós tenhamos, então, nesta tarde, esses ouvidos de ouvir, para tudo que o Tiago preparou, porque ele estudou com tanto carinho cada item, para trazer essa riqueza de detalhes para nós hoje. Tá certo? Vamos manter o nosso foco aqui. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, desigualdade das riquezas. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a cada um 5 talentos, e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2.
Mas o que havia recebido um, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tens outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Mensagem do livro Melhorar para Progredir, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Se te afeiçoas, assim, aos ideais de aperfeiçoamento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. E assim, nesses instantes, onde o nosso espírito cheio de alegria por estar nesse banquete espiritual, rodeado por esses amigos espirituais que nos acompanham, que nos sustentam, que velam por nós, que nós possamos aproveitar estes momentos, aproveitar os ensinamentos dessa tarde, colocar em nosso coração, em nossa mente e pôr em prática no nosso dia a dia. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco aqui presente, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos ilumine e envolva a todos nós. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 16, em especial sobre o item 8, desigualdade das riquezas. A Angelina foi muito feliz quando nos provocou, dizendo, nos questionando, fazendo uma pergunta que certamente cada um de nós já fez em algum instante. Porque me falta, porque eu não tenho tudo que eu quero, materialmente falando, porque o outro tem mais do que eu, porque eu não consigo aquilo que eu tanto desejo. O item 8, em especial do capítulo 16, vem nos explicar muito bem quais são as razões dessas desigualdades. Mas antes de falarmos das razões, a gente precisa, para entender o porquê nós temos bens em quantidade, em diversidade em relação ao outro, é preciso entender como o Evangelho nos propõe a encarar os bens materiais. Porque sem essa premissa, a gente não entende porque temos mais ou menos que o outro. E é por isso que a desigualdade das riquezas, fiz questão de colocar para a gente aí, está inserido em um capítulo que traz muitos ensinamentos para nós, parábola dos talentos, e vem nos incentivar a não sermos materialistas. Então, a desigualdade das riquezas está dentro de um capítulo que tem por título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo em aramaico que significa dinheiro e riqueza.
Quando o Evangelho nos diz que nós não devemos ter dois senhores, ou nós não devemos servir ao mesmo tempo Deus, e Mamon também significa, né, o rei da riqueza na mitologia, não diz para nós que nós não devemos ter bens materiais. Nós estamos encarnados na matéria e nós precisamos da matéria para sobreviver, para nos alimentar, para nos desenvolver. E a matéria, na verdade, não é nossa, né? A matéria é um instrumento proporcionado por Deus para as nossas vivências. Mas o que o Evangelho está dizendo, em primeiro lugar, é que nós não devemos nos apegar excessivamente a esta matéria. Então, é essa premissa de onde nós devemos partir, né? Nós não devemos ser excessivamente materialistas, porque isso coloca obstáculos à nossa transformação. E o que é ser excessivamente materialista? É fazer mau uso dos bens que nós temos, né? É não empregar os bens devidamente, né? Não utilizá-los para o nosso bem e o bem dos outros. É fechar os nossos corações para outros valores em nome desses bens materiais, né? É criar animosidades, é ser egoísta, é ser até subserviente a esses bens. Tem uma música de que eu gosto que diz, né, que eu possuo muitas coisas, mas nada disso me possui. Isso nós devemos nos questionar inicialmente. E, na verdade, nós nem precisamos possuir muitas coisas. A gente pode fazer esse questionamento considerando o que a gente tem de bens materiais. O que nós temos ou o que está conosco de pessoas, de sentimentos, de relacionamentos. Porque, muitas vezes, nós não somos só apegados à matéria física. Nós somos apegados a pessoas. Nós somos apegados a cargos. Nós somos apegados a títulos, né? As nossas roupas. E a pergunta que nós devemos fazer é: eu estou possuindo isso para o meu bem, como instrumento, como forma de aprender e crescer, ou isso está me possuindo a ponto de eu ficar cego para todas as outras coisas e colocar a minha vida em função desses bens materiais, mesmo que sejam poucos, né? Não só não entrará no reino dos céus aquele que for muito rico, mas aquele que tiver pouco e for excessivamente apegado. Por quê? Porque nós não devemos possuir bens? Não. Porque ao nos apegarmos excessivamente a esses bens, nós deixamos de desenvolver em nós os valores mais preciosos, que são os valores da alma. Então é daí que nós devemos partir. E daí sim nós podemos perguntar na sequência: por que as pessoas não têm na mesma quantidade? Porque as pessoas têm, em relação aos bens materiais, em diversidade. O ditado diz, né? Porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? Então, existem algumas explicações muito ricas no Evangelho que nos diz. Primeiro, nós só não compreendemos as desigualdades das riquezas se nós, materialmente falando, excessivamente materialistas, vamos encarar essa vida como uma vida única. Aí, de fato, não faz sentido. Se todos os bens que estão no mundo servem apenas a esta vida, o mais justo seria que esses bens fossem repartidos igualmente. Se nós entendermos que essa vida se encerra aqui, aí, de fato, não faz sentido eu ter menos que o outro. Agora, se eu pensar que esta é uma das inúmeras vidas que eu já tive e terei outras tantas pela frente, aí a equação fecha. Se eu considerar o conjunto das minhas existências, aí tudo se equilibra com justiça. Porque eu posso, em uma vida passada, ter sido privado, ter passado pela provação da falta e recompensado nessa vida com muitos bens, para poder utilizar ao bem de todos, por exemplo. Eu posso, em vidas passadas, ter tido muitos bens materiais e ter feito, como a parábola dos talentos, muito bom uso desses bens. E ao invés de 5, eu tenho nessa vida 5 mais outros 5, né? Ao contrário, eu posso ter apenas 1, e esse 1 era muito na outra vida, e enterrei, como a parábola disse. E daí nessa vida eu passo pelas privações de ter pouco. Então a primeira explicação é que a diversidade de existências
faz com que nós passamos por papéis diferentes e tenhamos condições materiais diferentes. Como a mensagem disse, de acordo com as nossas necessidades, de acordo também com as nossas potencialidades. Porque não adianta eu precisar e aquilo que eu recebo eu não faço bom uso. Nós já vamos falar bem disso, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Por isso, né, que Deus concentra em mãos diferentes. E outra coisa também, né, que ajuda a explicar. Não seria possível para Deus distribuir bens de forma tal que todos tivessem a mesma quantidade, que todos fossem igualmente ricos, né? Porque o problema da pobreza, mesmo assim, não se resolveria, porque nós podemos pensar, né? Uns têm tantos, uns são milionários, bilionários e outros tão pobres. E se nós juntássemos todas essas riquezas e dividíssemos igualmente? A resposta é, até a economia diz isso, ainda existiriam bens em quantidade menor do que nós necessitamos. Há uma lei na economia que diz, né? As necessidades humanas são infinitas e a quantidade de bens é escassa. Então, não seria apenas uma questão de distribuição equânime, né, equitativa. Nesse sentido, uma terceira explicação para essa desigualdade tem em vista as nossas sucessivas vidas. A pobreza, ela pode ser para alguns prova, né, prova de paciência e prova de resignação. Muitas vezes nós somos privados de muitos bens nesta vida, justamente para que a gente desenvolva a ciência da paz, para que a gente não esmoreça, para que a gente não esbraveje, para que a gente valorize aquele pouco que a gente tem com resignação, com acatamento, com submissão, sem nos revoltarmos, sem nos enraivecermos. E nesse sentido, os pobres, como bem colocou a nossa querida Angelina, não devem invejar os ricos. Por quê? Porque um outro capítulo do Evangelho nos diz que a felicidade não é neste mundo. Significa que a gente vai ser infeliz por toda a nossa vida? Não. Porque a verdadeira felicidade não tem sentido nos bens materiais, mas nos valores da alma e do espírito. Então, muitas vezes, aquele que é privado de bens materiais, ou tem pouco, ou acha que não tem o suficiente, está passando por uma prova para que valorize aquele pouco que tem e para que desenvolva valores mais importantes do que os valores ligados à matéria. É nesse sentido a prova, né? Mas os desafios não se colocam só para quem tem pouco. Os ricos também têm. E daí vem aquela outra parte do Evangelho que está em outro capítulo, né, que é mais fácil um rico, uma agulha, como é que é? Um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que significa isso? Significa que a gente não pode ser rico, a gente não pode ter bens materiais? Não, significa que as provas daqueles que possuem muito são mais difíceis do que as provas daqueles que pouco possuem. A riqueza, ela é prova do quê? De caridade e de abnegação para quem possui, né? Caridade no sentido de fazer o bem, ser benevolente, ser beneficente para com o outro, né? Ter sensibilidade para as necessidades daqueles que pouco, do que menos possui, ou muitas vezes quase não possui. E a pergunta é: eu sou rico? O que é ser rico? É relativa a riqueza, né? Porque o velho ditado, né? A grama do vizinho é mais verde. Eu gostaria de ter um outro carro, eu gostaria de ter uma outra casa, mas o meu outro vizinho sequer tem o que comer. E a riqueza que eu tenho me sensibiliza para com a necessidade e a dificuldade do outro? Está me ajudando a exercitar a caridade? Prova de abnegação também. O que significa ser abnegado? Ser desprendido, não ser possuído por aqueles bens, mas utilizá-lo com altruísmo, exercitar verdadeiramente a caridade.
E daí nos transparece muito importante o que eu estou fazendo com aqueles bens materiais que eu tenho. Porque não deve se questionar apenas como se está empregando aquele que possui uma fortuna nos termos da nossa matéria. Mas eu estou valorizando aquilo que eu tenho como uma riqueza? Qual é o valor de riqueza que eu estou tendo para o tempo que eu tenho, por exemplo? Eu estou bem empregando o tempo que eu tenho? Estou sendo uma pessoa que ouve aquele que está necessitando? Porque o Livro dos Espíritos, na pergunta 888, se eu não me engano, ele é muito pontual e diz: o que é verdadeira caridade? Benevolência para com todos, para com os outros, né? Eu estou sendo benevolente não só no sentido de doar bens materiais, mas de ser um bom ouvido, de dar um bom conselho, de dedicar horas da minha vida para as pessoas que estão precisando ao meu lado, né? Então, muitas vezes eu considero que é riqueza, ou que é um bem de riqueza, apenas aquilo que nós, nesta vida, encarnados, valorizamos como fortuna. E daí nós estamos sendo excessivamente apegados aos bens materiais. Mas a riqueza é a saúde que eu tenho para auxiliar o outro, o tempo que eu tenho para dedicar a essa pessoa, o bom conselho ou o ouvido que eu sou para aquela pessoa que está precisando desabafar, que está com uma dificuldade na família. A riqueza é o lar que eu tenho, mesmo pobre em bens materiais, mas a união que eu tenho entre as pessoas da minha família. E como eu estou empregando tudo isso? Por isso que a prova da riqueza, muitas vezes, é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Vamos voltar aos bens materiais. O pouco, o médio ou o muito que eu tenho, eu estou bem empregando? Né? Porque ser rico não é ilegítimo, ter bens materiais não é ruim, não é um pecado, como algumas religiões dizem, se eu conquistei com trabalho, né, honestamente. Se mesmo tendo muito eu continuo empregando esses bens e continuo trabalhando, né, porque existe uma lei na doutrina que chama a lei do trabalho, que diz que nós temos que empregar todas as nossas forças não só para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, mas para o crescimento de toda a humanidade. E eu estou empregando o muito, o médio ou o pouco que eu tenho para o meu bem, para o meu crescimento e para o crescimento da humanidade. Não é ilegítimo ter, contanto que o meu trabalho seja constante, né, para isso. Até a parábola dos talentos diz de novo, né? Tenho 5, empreguei 5 e conquistei outros 5. Estou repartindo isso? Estou auxiliando outros com isso que eu estou produzindo, né? Agora, se eu estou empregando só para minha satisfação material, de forma ostensiva, sem que isso resulte bens não só para mim, mas para todos que me rodeiam, aí eu estou mal empregando, né? Se eu estou, por exemplo, guardando excessivamente, se eu estou, por exemplo, investindo em luxúria, por exemplo, se eu estou, por exemplo, acumulando excessivamente, eu não estou bem empregando, eu não estou fazendo com que aquele bem frutifique, se multiplique e não só me sirva como instrumento, mas sirva a outras pessoas que estão ao meu redor. Aí eu estou mal empregando. Agora, se por outro lado, eu não estou utilizando de forma abusiva aquele bem, se eu não estou me apegando excessivamente àquele bem, mas estou auxiliando aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu estou utilizando o bem não em si mesmo, mas como um instrumento para o meu aperfeiçoamento, para o crescimento dos outros, para o auxílio daqueles que estão ao meu redor. E daí não é ilegitimidade nenhuma possuir os bens. Né? Possuir em pequena quantidade, em média quantidade ou em muita quantidade. Então, o Evangelho nos ensina com isso a sermos completamente desprendidos e até indiferente aos bens materiais? Não, não é isso. Nós não devemos nos condenar por possuirmos bens, por conquistarmos honestamente. Se nós estamos bem empregando e nós não estamos apegados excessivamente a esses bens.
Porque isso vai significar indiferença àquilo que Deus nos concedeu como instrumentos. Então também, por outro lado, né, não é benéfico não utilizar esses bens, deixá-lo debaixo do colchão, ou agir como filho pródigo, desperdiçar em excesso, não dar continuidade em obras, em emprego, aquilo que está às minhas mãos, porque a parábola diz, né? Eu não coloquei esse pedacinho da parábola, mas quando chegou aquele que tinha recebido e enterrou esse e não fez nada com ele, o que o Senhor disse para ele? Filho ingrato, você tinha pouco e o pouco que você tinha lhe será tirado. Então, nós não podemos também ser indiferentes em relação aos bens materiais que estão aí à nossa disposição. Porque se nós encarnamos nesse planeta, significa que nós ainda precisamos aprender com a matéria. Então, o segredo, né, de Tostines seria não empregar esse bem, empregar esse bem de forma útil e não ser excessivamente apegado a esses bens. Passamos pela lição da utilização dos bens materiais em relação às nossas vivências, aos nossos aprendizados, às nossas necessidades e às nossas potencialidades. Qual é o próximo passo que nós podemos dar? Questionamento. Eu estou contribuindo com os bens que eu tenho, não só para o meu progresso, mas para o progresso do mundo também? Porque os bens que se possui devem ser meios para a nossa contribuição para o progresso do mundo. Se todos possuíssem a mesma riqueza, ou se todos possuíssem em abundância, a máquina do progresso, da evolução do mundo não funcionaria. As grandes descobertas não seriam descobertas, os grandes empreendimentos não seriam conquistados, as pessoas não precisariam trabalhar e desenvolver as suas potencialidades, e o mundo, consequentemente, não se desenvolveria. Então, a fortuna também é uma forma de espalhar fecundidade, abundância e desenvolver em mim, no outro e no mundo, tudo o que de melhor nós podemos oferecer para o progresso do universo e para o desenvolvimento da humanidade. Não existe aquele ditado que diz que é melhor oferecer da pescaria, não a rede, a vara para se pescar, do que entregar o peixe? Aí nós podemos fazer essa pergunta. Eu estou utilizando o mesmo pouco que eu tenho para ensinar outras pessoas, não só me desenvolver, mas proporcionar, por exemplo, oportunidade de trabalho para outras pessoas, oportunidade de instrução para outras pessoas? Os bens que eu tenho têm ajudado ao desenvolvimento da minha inteligência, da minha sapiência e também a das outras pessoas, dos meus filhos, dos meus vizinhos, daquelas pessoas onde eu trabalho? Pergunta para quem tem negócio, quem é empresário. Os bens materiais que estão à minha disposição estão sendo bem empregados no sentido de fazer florescer também nessas pessoas que trabalham na minha empresa, no meu negócio, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam? Se a resposta é sim, significa que eu não só estou bem empregando esse bem ao meu proveito, estou aprendendo com isso, estou desenvolvendo outras virtudes, mas estou ajudando outras pessoas também a fazê-lo, né? Bem empregar os bens, bem empregar as riquezas, significa, né, nem ser indiferente, mas também não desperdiçar estes bens. O desapego significa, como eu coloquei aí no slide para a gente, atribuir o justo valor e servir-se desses bens como instrumento para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas da minha família, para o desenvolvimento da minha rua, do meu bairro e da minha cidade, e um pouquinho que cada um pode contribuir para o desenvolvimento de toda a humanidade, de todo o mundo. Agora, quando cada um fizer isso,
sem ser indiferente, mas também sem se apegar excessivamente, nós caminharemos, estaremos caminhando para o verdadeiro sentido da caridade, né? Porque o Evangelho nos diz, o Livro dos Espíritos nos diz também, que quando se faz necessário, a esmola é benéfica para aplacar as dores do momento. Mas o mais importante, né, é o próximo passo depois da esmola, né? É o ensinar a pescar. É fazer com que aqueles bens sirvam como instrumento para que as pessoas que não têm ou têm em menor quantidade consigam, pelo seu próprio trabalho, desenvolver as suas potencialidades, conquistar os seus bens materiais, e essas pessoas passem a ser aquelas que vão semear e vão auxiliar outros com os bens. Ninguém quer ficar eternamente dependente das outras pessoas em relação aos bens materiais, né? Não existe o velho ditado que o trabalho dignifica o homem? É nesse sentido. O trabalho faz com que eu me sinta útil, o trabalho faz com que eu conquiste os bens materiais sem me apegar a eles, que eles me sirvam de instrumentos para que eu desenvolva as minhas outras virtudes, me supre as necessidades materiais, e quando eu consigo fazer isso e faço com que esses bens também auxiliem as outras pessoas, eu contribuo para o desenvolvimento da humanidade também. Veja que nós passamos a um nível de discussão em que eu encaro como riqueza e como bens materiais não só aquilo que eu posso traduzir em dinheiro, em joias, em imóveis, mas tudo aquilo que de fato tem valor e me serve de instrumento para conquistar o que de maior valor nós vamos levar conosco para outras vidas, que são as nossas virtudes. E daí a gente consegue voltar, né, e fechar o ciclo, aquele começo de conversa que nós tivemos no início do estudo desse trecho do Evangelho, que foi que a verdadeira riqueza não são os bens materiais que eu tenho, mas aquilo que eu conquisto de virtude a partir desses bens. E é por isso que o apego excessivo é um mal, porque nos obscurece, faz com que a gente deixe de enxergar o que é mais importante dessa vida. Porque quando nós desencarnarmos, pessoal, nem mesmo o pequeno fio de cabelo que nós carregamos seguirá conosco enquanto matéria, mas só as virtudes que nós conquistarmos estarão dentro de nós. Estas nós não perderemos nunca mais. Então nós chegamos a essa encarnação despidos de bens materiais, recebemos esses bens desigualmente, de acordo com as nossas necessidades, de provas, de expiações, mas de acordo com as nossas potencialidades também, né? As desigualdades se dão porque as pessoas são diferentes, têm aptidões diferentes, têm inteligências diferentes, têm habilidades diferentes. Imagina se eu ainda não aprendi bem empregar os bens e recebo uma fortuna, eu ainda não passei pelas provas, não conquistei, né? Êxito nas provas do bom emprego. Então não adianta naquele momento eu receber grande fortuna. Eu preciso aprender primeiro. Só que quando nós saímos dessa pequena prova que é essa encarnação, estes bens ficarão aqui, não seguirão conosco. E daí, quando os três empregados chegaram para o Senhor, né, e foram dar conta dos bens, nós podemos transpor essa parábola para o dia do nosso desencarne. O que vão nos perguntar não é do ponto de vista da nossa poupança, da nossa riqueza, dos nossos bens, quanto nós multiplicamos em bens materiais, porque esses bens ficarão aqui, na Terra. Vão nos perguntar como nós bem empregamos esses bens. Por isso que a parábola diz em talentos, não fala de moeda. O que você fez com isso? Aquilo que estava nas suas mãos. Você transformou a sua vida, você aprendeu lições, você cresceu espiritualmente, você ajudou outras pessoas a crescerem com isso. Aí o teu talento era 5 e você multiplicou por mais 5. Agora você tinha uma poupança
com 5, transformou esses 5 em 10, mas não aprendeu nada com isso, se tornou uma pessoa avarenta, né? Não repartiu com outros, não instruiu outras pessoas, não ajudou outras pessoas que estavam na miséria, brigou com a sua família por conta desses bens. Não adianta ter multiplicado os bens aqui na terra, eles ficarão aqui. E quando você for dar conta, você não vai ter nada de virtuoso para mostrar. E daí o Senhor da parábola diz: servo infiel, preguiçoso, enterrou os bens. É isso que Deus nos dirá. Mesmo que o bem que você tiver, você julgue hoje, que seja um bem muito pequeno do ponto de vista material. O que você fez com ele? O bom uso é o que de fato importa. Gostaria de fechar com uma mensagem bem curtinha do nosso querido Chico, para variar, né? Que fala sobre o dinheiro, né? Que é a primeira coisa que nos vem à mente quando nós pensamos em bens materiais. Olha que singela, mas que significativa essa mensagem, tirada do livro da Esperança. Contempla o dinheiro, mas pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-los-á por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhes ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então vamos pensar naquilo que nós recebemos de matéria, de dinheiro, de bem, de joia, de fortuna, de herança, mas não vamos esquecer que aquilo que foi construído a partir de muito trabalho, de muito suor, para algumas pessoas com muita dificuldade, né? E vamos dar o devido valor a isso. E o final da mensagem nos diz: vamos fazer com que isso sirva de instrumento para que a gente aprenda a bem fazer, a bem empregar, a alcançar o bem. Senão, nem o pouco que eu tenho vai ter me servido nessa vida. Voltando ao camelo e a entrar no reino dos céus, não significa de forma absoluta que um rico, nesta encarnação, não possa desenvolver boas virtudes. E que um pobre necessariamente vai ser virtuoso. Eu posso ter uma pessoa, posso ser inclusive essa pessoa, muito pobre em relação a bens materiais, mas que não vivia a prova da privação, né? Não aprendi a valorizar aquele pouco que eu tenho. Invejo o outro que tem e bem emprega, e não emprego o pouco que eu tenho bem. Então eu posso ter, do ponto de vista material, rico entrando no reino dos céus, rico não entrando no reino dos céus. Eu posso ter pobre entrando no reino dos céus, eu tenho pobre também não entrando no reino dos céus. Por que o que é esse reino dos céus? É um lugar muito melhor de onde nós estamos? Não. O reino dos céus é a nossa afinidade com as leis divinas. O reino dos céus está aqui, não é um lugar material. Então, entra no reino dos céus aquele que bem aprende, passou pela lição de bem aprender a empregar os bens em seu próprio benefício, das suas virtudes e da virtude dos outros, independentemente de quanto materialmente eu tenho nesta vida. Acho que a lição final que eu gostaria não de dar a vocês, quem sou eu para dar lição, né? Mas talvez de compartilharmos juntos, pensar no que é riqueza, né? Não só na desigualdade das riquezas. Será que eu estou valorizando aquilo que eu tenho como uma riqueza e bem empregando? Não só os bens materiais, mas o tempo, a família, o lar que eu tenho, a oportunidade de conhecer a doutrina. Tudo isso são riquezas que estão sendo oferecidas a nós. A pergunta que fica por trás é: como eu estou empregando esta riqueza? Para o meu bem e para o bem dos outros. Tá certo? Então que Jesus nos envolva e nos abençoe durante toda a tarde de hoje.
Vamos agora passando a nossa parte de vibração, né? Vamos agradecendo ao palestrante, o Tiago, com essa palestra tão edificante para nós. E assim, vamos passar, então, as nossas vibrações. Vamos, para nos sentir mais aconchegados, vamos agora fechando nossos olhos e mentalizando o nosso Criador. Deixando o nosso corpo físico confortável, assim vamos nos ligando aos mentores do nosso trabalho, rogando a eles que nos envolva, deixando o nosso corpo, mente e espírito em sintonia, para que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. Vamos respirando de forma tranquila, inspirando e expirando. E vamos agora até os nossos lares, imaginando uma luz bem forte, como um raio de sol, tomando conta de toda a área externa de nossa casa, protegendo e a iluminando. Vamos caminhando até o nosso ambiente interno, harmonizando e fluidificando todos os cômodos, as pessoas que ali vivem, as plantas, os animais e, principalmente, aquele familiar que é difícil, que às vezes passa por doenças físicas, que passa por doenças mentais. E vamos que essa luz espalhe em todas as residências e moradores ao redor ali da nossa casa, fluidificando assim agora o nosso local de trabalho, levando harmonia aos nossos colegas e gestores. E vamos agora mentalizando os hospitais, os asilos, os orfanatos, os moradores de rua, os dependentes químicos e os presídios. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, né, que eles possam trazer o melhor, né, para o nosso povo, para a nossa gente. Vamos vibrando pelos processos de desencarnes violentos, pelos suicidas, que eles possam receber, nesse momento, fluidos de amor, de paz e de luz. Vamos mentalizando as nossas urnas que se encontram ali na entrada e os nomes que ali deixamos, dos encarnados e dos desencarnados, que eles possam ser atendidos, né, conforme o merecimento de cada um. E agora vamos vibrando intensamente por essa casa de paz e amor, por todos os trabalhadores aqui da casa, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de aqui estarmos unidos, reunidos nessa tarde de sábado. E assim, envolvidos que estamos, vamos nos preparando para o passe, envolvendo os médios em uma vibração amorosa. Eles agora vão se colocar diante de cada um e ser um instrumento da espiritualidade. Vamos imaginando uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça, de modo
que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, ordenando os demais centros de forças de forma equilibrada. Vamos imaginando uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos, envolvendo todos os nossos pensamentos e toda a nossa parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, que é responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Mentalizamos agora uma luz rósea, envolvendo o nosso centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Imaginamos agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar todas as nossas emoções negativas. Agora, vamos imaginando uma luz dourada e rosa, azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, situado na região do baço, responsável por distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Agora uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, bexiga, rins e aparelhos urinários e força criadora. Mentalizamos essa energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até nossos glúteos. Mentalizamos uma forte luz azul no centro de força básico, no nosso cóccix, situado na base da nossa coluna, e que essa luz possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, e assim fechando esse ciclo de luz. E assim, abastecidos que estamos, neste momento, vamos agora passando as nossas partes de vibrações. Primeiramente, vamos agradecendo aos amigos da espiritualidade maior, aos mentores dessa casa de paz e amor em Jesus, pela oportunidade e os benefícios do paz. Agradecendo a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre, Jesus. Vamos agora mentalizando as nossas águas. Vocês que não trouxeram seus vasilhames, mentalize as suas caixas d'água, a sua casa. Mentalize essa água e vamos vibrando nessa água, mentalizando todos os remédios que ali entrem nessa água e que possam nos servir como um remédio ou como um bálsamo curador para as nossas doenças físicas, para as nossas doenças mentais, espirituais, que elas possam ser muito assim harmonizadas em nosso corpo ao bebermos. Vamos assim mentalizando a natureza, as águas, a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras,
os lagos, os rios, e que o Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, utilizem substâncias necessárias para a fluidificação dessas águas. Que as equipes espirituais benfajesas possam levar esses fluidos para as águas dos doentes que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos ambulatórios médicos, nos postos de saúde e onde houver qualquer que seja a pessoa que esteja em necessidade. Que ao bebermos essa água com fé, ela nos sirva como um bálsamo curador para as nossas doenças. E agora, assim, né? Vamos encerrando esse trabalho maravilhoso, pedindo a prece de encerramento e de agradecimento que a dona Leonilda fará para todos nós. Que assim seja. Vamos fechando nossos olhos e elevar nosso pensamento ao Pai e no Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui nesta casa de aprendizado. Agradecemos nosso palestrante Tiago e a mensagem que ele nos trouxe. Rogamos ao Pai que nos acompanhe de volta para a nossa casa. Que tenhamos uma boa semana com saúde e paz. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Bom, pessoal, terminando aqui nosso trabalho, eu esqueci de dar um recado que eu acho que é o mais gostoso, mais adequado de todos que eu dei, a Noite do Caldo. Com esse frio, né? 27/7, nós vamos ter a Noite do Caldo e os convites estão na livraria, tá bom? Pessoal, muito obrigado, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Sábado que vem, todo mundo por aqui, tá bom? Tchau, tchau. De luz, paz e amor em Jesus.